Olá pessoal, essa questão do Enem 2015 dizia que uma padaria vende em média 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas R$300. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta caso o preço seja reduzido de acordo com essa equação aqui, Q igual a 400 menos 100p, em que Q representa a quantidade de pães vendidos e P representa o preço de cada pão, né? Então, a quantidade aumenta, a quantidade de pães vendidos aumenta se o preço diminuir. Isso é óbvio, né? Quanto menor o preço, mais as pessoas vão comprar, especialmente se o pão for gostoso. Para aumentar o fluxo de clientes, o gerente vai fazer uma promoção. Para isso, ele vai modificar o preço do pão especial, de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de arrecadação diária na venda desse produto. Então, ele vai fazer uma promoção, vai mudar o preço do pão, para vender a maior quantidade de pães possíveis, sem que a arrecadação diminua, ou seja, sem que a arrecadação caia em relação a 300. Ela pode ser 300 ou mais. O preço P em reais do pão especial nessa promoção deverá estar em qual intervalo? Qual que deve ser o preço do pão? Bom, quais são os dados que o problema nos deu? Ele nos disse que são vendidos 100 pães e a receita, a arrecadação pela venda desses 100 pães é de R$300. A partir daí dá para a gente saber quanto que custa cada pão, né? Se 100 pães custam R$300, um pão vai custar quanto? Vai custar R$3. 300 dividido por 100 dá 3, né? Um pão custa R$3. E dá para a gente perceber também qual que é a relação da arrecadação com a quantidade e o preço. A arrecadação é igual à quantidade de pães vendidos vezes o preço de cada pão. Concorda? Não é? Ele não vende 100 pães por R$3. 100 vezes 3 dá R$300. É igual à arrecadação. A quantidade vezes o preço é igual à arrecadação. Outra informação que o problema nos dá é essa equação aqui, que relaciona a quantidade de pães vendidos com o preço, na medida em que, para a quantidade aumentar, o preço tem que diminuir, né? Ele fala aqui, ó, para a quantidade de pães especiais aumenta caso o preço seja reduzido. Então, para a quantidade aumentar, o preço tem que cair de acordo com essa equação, né? Então, a gente tem aqui duas equações. O que a gente pode fazer é como se fosse um sistema, substituir esse valor de Q na primeira equação. Por que eu vou fazer isso? Para obter uma outra equação que coloca a arrecadação em função do preço P. Por quê? O problema não quer saber, não é o preço P do pão? Então, eu preciso relacionar a arrecadação com o preço, já que ele falou que a arrecadação não pode cair, né? Não pode ser menor do que R$300. Entendeu? Então, eu vou substituir na primeira equação o valor de Q. Q não é igual a 400 menos 100p. Onde tiver Q, eu vou colocar 400 menos 100p aqui em cima, né? Então, substituindo Q na primeira equação, eu vou ter A é igual a Q. Q não é 400 menos 100p, então A é igual a 400 menos 100p, isso aqui era o Q, vezes o P. Multiplicando aqui o P vezes tudo que está no parênteses, vou começar por trás. P vezes menos 100p é igual a menos 100p ao quadrado. Mais P vezes mais 400 dá mais 400p, né? Então, a arrecadação é igual a menos 100p ao quadrado mais 400p. Repetindo, por que eu fiz isso? Substituí o valor de Q na primeira equação para obter uma segunda equação que coloca a arrecadação em função do preço, visto que o problema quer saber o preço e ele nos diz que a arrecadação não pode diminuir. Tendo essa equação, a gente vê que é uma equação do segundo grau, e se é uma equação do segundo grau, a curva que a gente vai obter vai ser o quê? Vai ser uma parábola, né? A gente tem aqui alguns dados para começar a construir essa parábola. A gente sabe que o valor de A
é negativo, o A é aquele que está junto com o termo que está elevado ao quadrado, no caso o P ao quadrado, né? Então o A é negativo, se o A é negativo, a concavidade da parábola vai estar voltada para cima ou para baixo? Vai estar voltada para baixo, concorda? Né? A gente sabe que o C, que é aquele termo que estaria sozinho, né? sem o X, sem o P no caso, ele vale quanto? Se eu não estou vendo ele aqui, ele vale 0. Então, se C vale 0, a parábola vai cortar o eixo Y no ponto 0. O delta da equação, delta não é b ao quadrado, ou seja, 400 ao quadrado, menos 4 vezes a, menos 4 vezes menos 100, vezes o C não é 0, então o 4ac vai ser 0, né? 4 vezes menos 100 dá menos 400, vezes 0 dá 0. Então, o delta vai ser igual a b ao quadrado, vai ser 400 ao quadrado. 400 ao quadrado é um número positivo. Se o delta é positivo, quantas raízes vai ter essa equação? Vai ter 2 raízes, né? Se o delta é positivo, a equação tem 2 raízes, então ela vai cortar o eixo x em 2 pontos. Então, vamos construir essa parábola só para a gente ter uma noção do que eu estou falando. O A é negativo, então a concavidade está voltada para baixo, tá? Está voltada para baixo porque o A é negativo. O C é 0, então a parábola passa pelo eixo Y no ponto 0, né? No ponto 0, 0. O delta é positivo, né? B ao quadrado é um número positivo, então vai cortar o eixo X em 2 pontos. Então, eu tenho aqui o gráfico da arrecadação, que corresponde ao Y, em função do X, em função do P, do preço P. Beleza? Aí, um dado que a gente tem no problema, importante esse dado, é que a arrecadação não pode diminuir. Ele fala aqui, ó, a quantidade a ser vendida nessa promoção tem que ser a maior possível. Então, a quantidade de pães que é vendida tem que ser a maior possível, sem diminuir a média da arrecadação diária. A arrecadação dele atual é de R$300. Então, com essa promoção, a arrecadação tem que ser 300 ou mais. Então, vamos ver qual seria o preço P do pão se a arrecadação fosse mantida em R$300, tá? Então, mantendo essa arrecadação em R$300, qual que vai ser o preço P do pão? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que a arrecadação tem que ser, no mínimo, R$300. Então, onde tiver o A da arrecadação, eu vou substituir por R$300 nessa equação aqui. Então, vai ficar 300 é igual a menos 100p ao quadrado mais 400p, né? Então, passando tudo que está do lado direito para o lado esquerdo, ele vai mudar de sinal. Então, menos 100p ao quadrado vai ficar mais 100p ao quadrado. Mais 400p vai ficar menos 400p. Mais o 300 já estava do lado esquerdo, mais 300. Isso vai ser igual a 0. Aí, para facilitar os cálculos durante a prova, você poderia dividir essa equação dos dois lados por 100, né? Só para facilitar os cálculos. Se você não quisesse dividir, não precisava dividir, tá? Mas para facilitar, seria legal dividir todos os termos por 100, dividido dos dois lados por 100. Então, 100p ao quadrado dividido por 100 dá p ao quadrado, menos 400 dividido por 100 dá 4p, né? Mais 300 dividido por 100 dá 3. Isso vai ser igual a 0 dividido por 100 dá 0. Aí, vamos calcular, então, quais são as raízes dessa equação para saber qual é o valor de P, do preço P do pão, para que a arrecadação seja 300. Como é que a gente calcula as raízes? Primeiro, a gente calcula o delta, né? O delta é b ao quadrado menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a vale 1, vezes o c vale 3, né? Então, menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 3, menos 12. Então, 16 menos 12 igual a 4. Então, o valor do preço P vai ser menos B, ou seja, menos 4, dá mais 4, mais ou menos raiz do delta, o delta não é 4, raiz de 4, tudo sobre 2 vezes A, 2 vezes 1. Resolvendo essas continhas, a gente tem que o P' vai dar 3, né? 4 mais
Raiz de 4 é 2, 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. O P, duas linhas, vai ser 1. 4 menos raiz de 4 é 2, 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Não é? Então, o que a gente calculou aqui? A gente calculou os valores do preço P do pão para que a arrecadação dessa padaria continue sendo de R$300. Mas o problema falou que a arrecadação não pode diminuir, não pode ser menor que 300. Ela pode ser igual ou pode ser maior do que 300. Com esses valores de 1 e 3, a arrecadação vai ser 300. Como que a gente representa isso nesse gráfico aqui? Ó? Quando o preço for 3, quando o preço P for 3, ou o preço for R$1, R$3 ou R$1, a arrecadação vai ser de 300, entendeu? Quando o preço P for 1, a arrecadação é R$300. Se ele vender cada pãozinho por R$1, ele vai arrecadar R$300. Se ele vender cada pãozinho por R$3, ele vai também arrecadar R$300. Só que aí a gente vê aqui pelo gráfico que valores que estão entre 1 e 3 vão gerar uma arrecadação maior do que R$300, né? Seria esses valores que estão aqui entre o 1 e o 3. Vão gerar uma arrecadação maior que R$300. Se a gente pegar, por exemplo, o ponto máximo dessa parábola, né? Se a concavidade está voltada para baixo, essa parábola tem um ponto máximo, né? Que é o vértice. Se o preço corresponder ao x do vértice, a arrecadação vai corresponder ao y do vértice, né? Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Fazendo os cálculos aqui, menos b, essa parábola representa essa equação aqui, tá, gente? Não vai esquecer, não. Menos b sobre 2a. O b vale 400, então menos 400 sobre 2 vezes menos 100. 2 vezes menos 100 dá menos 200. Então, vai ter menos 400 sobre menos 200. O x do vértice vai ser 2. Quando o preço do pãozinho for 2, a arrecadação vai ser de quanto? Vai ser do delta. O delta é 4 menos delta sobre 4a. O delta é quanto? O delta é b ao quadrado, 400 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c. O c é 0, então o 4ac vai dar 0. Então, o delta vai ser 400 ao quadrado. Menos 400 ao quadrado sobre 4 vezes menos 100. Ou seja, menos 400 ao quadrado sobre menos 400. Isso vai dar R$400. Então, depois se você tiver... Eu estou fazendo rápido aqui, mas se você tiver dúvidas, faz no papel, né, essas continhas, só para você conferir se está certinho, tá? Fazendo com o menos b sobre 2a, que é o x do vértice, e o menos delta sobre 4a, o y do vértice. Eu estou fazendo isso para mostrar o quê? Que quando o preço do pão for R$2, a arrecadação vai ser maior que 300. A arrecadação vai ser R$400, tá? Então, quando o preço for 2, a arrecadação vai ser máxima, vai ser de R$400. Mas será que o preço podia ser 2? Para a gente saber se o preço podia ser 2, ou se o preço tinha que ser 1, ou se o preço tinha que ser 3, né? Não podia ser menos de 1, porque se o preço fosse menos de 1, a arrecadação ia cair abaixo de 300. O preço não podia ser mais de 3, porque se o preço fosse maior que 3, a arrecadação ia ser menor que 300, né? O preço tinha que estar entre 1 e 3. Mas nas opções, todos os preços aqui estão entre 1 e 3, com exceção desses da letra D e da letra E, né? Com exceção da letra D e da letra E, os outros estão entre 1 e 3. Então, poderia ser letra A, B ou C. Qual que seria a resposta? Para isso, para saber qual que seria a resposta, a gente tinha que estar atento ao que o problema pedia. Ele queria saber a quantidade a ser vendida seja a maior possível. Ele queria o preço do pão, no qual a quantidade de pães vendidos seria a maior possível, né? Então, o objetivo era que a quantidade de pães, quantidade Q, fosse a maior possível. Então, a gente tinha que ter um preço P em que a quantidade de pães fosse a maior. Se o preço P fosse
R$3, a gente sabe que a arrecadação ia ser 300. Então, estava atendendo, por quê? Porque ele falava que a arrecadação não podia baixar de 300, né? Mas relacionando o preço P com a quantidade Q, essa relação vai se dar por essa equação que o problema nos deu, Q igual a 400 menos 100P, tá? Então, para o preço P igual a R$3, a quantidade de pães vendidas vai ser quanto? Vai ser 400 menos 100 vezes P, né? 400 menos 100P, 400 menos 100 vezes P. O P não é 3? Vezes 3. Então, 400 menos 100 vezes 3, 300. 400 menos 300 dá 100. Então, o que isso significa, gente? Se o preço do pão fosse R$3, ele ia vender 100 pães e a arrecadação ia ser R$300, ok? Se o preço do pão fosse o X do vértice, fosse R$2, não é? Que daria a arrecadação máxima de 400. Quantos pães ele ia vender? Ele ia vender 400 menos 100 vezes P, vezes 2. 400 menos 100 vezes 2 dá 200, 400 menos 200 dá 200. Então, se o preço P do pão fosse o X do vértice, né, fosse 2, a arrecadação dessa padaria seria de R$400, seria máxima, a arrecadação seria máxima. Mas o problema é saber qual é o valor do preço para ter a arrecadação máxima? Não, o problema é saber o preço do pão para que a quantidade que seja máxima, a quantidade seja maior, entendeu? Então, se o preço fosse R$2, ele ia vender 200 pães. Mas se a promoção fosse ótima e o preço de cada pão fosse R$1, o que daria uma arrecadação de R$300, qual que seria a quantidade de pães vendidas? Seria a quantidade Q igual a 400 menos 100 vezes P, ou seja, 100 vezes 1. 400 menos 100 vezes 1, 100. 400 menos 100 seria 300. Então, o preço do pão, né? Quando o preço do pão fosse R$1, ele ia vender 300 pães e teria uma arrecadação de R$300. A arrecadação não seria a máxima, mas a quantidade de pães vendidos seria a maior possível, seria de 300 pães. Como o objetivo dele era ter a maior quantidade de pães vendidos, a gente vai ficar com o preço de R$1. Entendeu? Então, o preço de R$1 está em qual intervalo? Está no intervalo aqui da letra A. Fala que o preço tem que estar entre 50 centavos e 1,50. R$1 está aqui no meio. Entre 50 e 1,50 tem R$1. Então, a resposta da questão era a letra A. Ok, pessoal? Se tiver dúvidas, pode deixar aqui embaixo nos comentários, né? Então, eu fiz bem detalhada a questão para vocês conseguirem compreender. Na hora da prova, você não precisava fazer o gráfico, não precisava calcular o X do vértice, não precisava calcular o Y do vértice, não. Era só fazer esse sistema com essas duas equações e calcular as raízes 1 e 3, né, para quando a arrecadação fosse de R$300. Fazendo isso, você ia chegar nos valores de 1 e 3, como o preço já era de 3 e ele queria mudar, o preço teria que ser de R$1. Eu só expliquei tudo aqui para vocês entenderem o raciocínio como um todo. Beleza? É isso. Até a próxima.